Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com a nossa pílula financeira. Pequenas doses de conhecimento aí sobre esse mundo das finanças, da educação financeira, para ajudar a gente nessa jornada de liberdade financeira. Como a maioria das manifestações aí foi pela pauta de investimentos, a gente vai começar hoje uma série aí de pílulas que trata, então, de vários tipos de investimento. Cada pílula vai ser destinada a um tipo específico de investimento, assim a gente consegue pegar uma profundidade maior e, ao mesmo tempo, não fica muito cansativo. Bom, no contexto atual que a gente está vivendo, de taxa de juros, taxa Selic, né, baixinho, a gente precisa ter outras opções para diversificar os nossos investimentos e, dessa forma, conseguir rentabilizar a nossa carteira, colocar o nosso dinheiro para trabalhar para a gente, né? Então, por isso, hoje a gente escolheu o tema Debenture para falar aí de uma modalidade de investimento de renda fixa bem atrativa, bem interessante nesse contexto que a gente está vivendo. Quem não assistiu ainda, convido a assistir o módulo 4 do nosso curso de liberdade financeira, onde a gente fala sobre os principais indicadores da nossa economia, os principais tipos de investimento de renda fixa e de renda variável. Assim, ganha uma visão do todo e a gente vai explorar um a um aqui nas nossas pílulas de liberdade financeira. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso tema. Bom, pessoal, para a gente entender bem como funciona a debênture, a gente tem que entender primeiro qual é o papel do banco na nossa economia e no nosso sistema, como ele está montado hoje. Então, de um lado, a gente tem os agentes produtivos, né, as empresas aí produzindo produtos, serviços, gerando bens aí de consumo para a gente, e muitas vezes para expandir ou para melhorar ou para operar, né, essas empresas, os empreendedores precisam de capital, não dispõem de todo o capital dentro da empresa. É aí que eles vão até o banco, tomam dinheiro emprestado e assinam um título, né, de crédito se comprometendo a devolver aquele dinheiro em parcelas periódicas e remunerar aí o empréstimo com juros. O banco, por sua vez, ele não possui todos os recursos para atender a demanda inteira com o próprio caixa. Então, o que ele faz? Ele recorre a gente, eu e você, pessoas físicas, poupadores que querem investir, então, na instituição financeira. Quando a gente empresta um dinheiro para o banco, uma poupança, por exemplo, é a gente emprestando dinheiro para o banco certifica que a gente tem um dinheiro a receber ali com ele e nos paga aí juros de acordo com o tipo de investimento. Dessa forma, o banco capta o que ele precisa para emprestar para as empresas. E qual é o papel muito importante que o banco tem nessa atuação? Ele precisa avaliar se a empresa tem condições de pagar ele adequadamente, da forma como está sendo pactuado aí no título de crédito. Ele precisa avaliar as garantias que são oferecidas pela empresa, quer dizer, ela às vezes tem intenção de pagar, mas pode acontecer algum problema e ela não conseguir pagar. Nesse caso, o banco executa a garantia, pode ser um imóvel, pode ser a máquina que está sendo financiada, e entre outras, e com isso ele recupera pelo menos uma parte do valor que ele emprestou para a empresa. Tá? E a gente está pontuando tudo isso porque na debênture a gente vai precisar substituir um pouco os papéis do banco. Vamos lá. O que as debêntures têm a ver com tudo isso, né? Então, quando as empresas crescem muito e ficam maiores, mais robustas e famosas, elas conseguem eliminar o banco da jogada e buscar o dinheiro direto com os investidores, direto com as pessoas físicas, eu e você, né? E aí o nome desse título, desse empréstimo, dessa nota promissória é debênture. A debênture nada mais é do que isso, uma nota promissória da empresa direto para a gente. E aí a gente empresta nosso dinheiro para a empresa, recebe essa debênture e os juros correspondentes a esse nosso empréstimo, certo? Bom, quando a gente tem essa renda, né, quando esse nosso dinheiro emprestado ele rende juros, a gente precisa pagar imposto de renda. A maioria das rendas aí no país são tributadas, essa aqui também. E como a maioria dos investimentos em renda fixa, quanto maior o prazo que a gente deixa o dinheiro emprestado, menos imposto a gente paga. Aqui está a tabela que é aplicada aí, então às debêntures, tá? Se a gente deixa o dinheiro emprestado até 6 meses, a gente vai pagar a maior alíquota, que é de 22,5%.
É importante destacar que o imposto que a gente vai pagar é sobre o rendimento e não sobre o capital todo. Como assim? Se a gente empresta R$ 1.000 para uma empresa, né, numa debênture, e recebe R$ 100 de juro, no final a gente vai receber lá os nossos R$ 1.100, o imposto vai ser só sobre os R$ 100, que são os juros. Tá certo? E aí, quanto maior o prazo, menor o imposto que a gente paga, até um pouco mais de 2 anos. Então, a partir de 2 anos, a gente paga 15% de imposto. E quais são os principais tipos de debênture que a gente tem? Primeiro, a conversível. É aquela debênture que pode ser convertida em uma participação na empresa, né, tá? E aí a gente viraria sócio dessa empresa, se essa conversão acontecer. A debênture simples, que é como se fosse a promissória normal mesmo. Vou te pagar de volta R$ 1.100 daqui a um ano por esses 1.000 que você está me emprestando agora. Simples assim. Incentivada, pessoal, essa é um tipo de debênture que não recolhe imposto, não paga imposto de renda. Tem uma lei que estabeleceu isso, Lei 12.431 de 2011, regulada por esse decreto que está aqui no cantinho do slide. E aí muita gente acha que são as debêntures de logística, né? As que têm esse incentivo, mas a verdade é que o incentivo vai além simplesmente do segmento de logística. Então tem logística e transporte, energia renovável, radiodifusão, inovação, irrigação, aeroportos, telecomunicações e outros segmentos também. Todos podem ser conferidos aí nesse decreto que está aqui no cantinho do slide. Existem também as debêntures permutáveis, que são aquelas que podem ser trocadas por um outro título de crédito ou por participação em uma outra empresa, por exemplo. E as debêntures perpétuas, que são aquelas que, como o nome sugere, não tem a devolução do nosso capital principal, só o pagamento dos juros. A gente vai receber esses juros aí ad eterno, até que a empresa decida resgatar aquele título perpétuo. Alguns títulos, por exemplo, eles preveem, vai ser um título perpétuo por pelo menos 10 anos, então antes de 10 anos a empresa não vai poder fazer nada, e depois de 10 anos ela pode escolher resgatar aquela debênture. É uma possibilidade. Bom, pessoal, e aí como é que funciona então o rendimento? São basicamente 3 tipos de rendimentos. O primeiro é o pré-fixado, assim como está escrito aí no exemplo. Por exemplo, 9% ao ano. É a taxa de juros que vai ser paga, já sei quanto vai ser pago e está tudo certo. O outro é o pós-fixado, né, que geralmente é atrelado a algum índice dos principais indicadores da nossa economia. Mais uma vez, lá no módulo 4 do curso Liberdade Financeira, eu explico o funcionamento dos 4 principais indicadores da nossa economia. Aqui a gente usou o exemplo do CDI. Então, a debênture pode pagar, por exemplo, 120% do CDI. E o híbrido é o que mistura os dois conceitos. Então, tem uma parte que é pós-fixada e tem uma parte que é pré-fixada. Como nesse exemplo, o IPCA, que é a inflação, mais 7% ao ano. E aí, quais são os riscos, pessoal? E essa parte é importante porque, de novo, não tem o banco fazendo esse papel, a gente é que vai precisar fazer. Por isso é importante a gente ter esses riscos em mente e fazer o nosso dever de casa direitinho ao investir em debêntures. Primeiro, o maior risco que existe é o da empresa quebrar e não pagar a gente de volta. Então, a gente faz um empréstimo, a empresa quebra e não consegue nos pagar de volta. Por isso, a gente precisa analisar se a saúde financeira da empresa está boa, ela tem um balanço saudável. Outro ponto importante, por não ser um título bancário, não tem garantia do FGC, tá? Prazo. Pessoal, via de regra, quanto maior o prazo, maior o risco. Então, quanto maior o prazo, maior tem que ser a remuneração que a debênture oferece para a gente. E rating, para nos ajudar um pouquinho, as empresas, ao emitir uma debênture, contratam o serviço de uma agência de classificação de risco. As mais famosas são a Moody's, S&P e Fitch Ratings. Essas empresas analisam o risco daquela empresa pagar, né, aquela dívida e emitem esse rating, e esse rating se torna público, a gente sabe, então. Por exemplo, AAA ou AAA é aquele mais seguro, é o título com maior chance da gente receber o nosso dinheiro de volta. E quanto maior a letra no alfabeto, geralmente pior é o risco aí da empresa. E como investir, pessoal? Então, a gente tem desde os grandes bancos, né, as corretoras dos grandes bancos, corretoras digitais ou as corretoras no exterior, tá? Para fazer esse investimento. Lá fora tem as corporate bonds, né, que são as debêntures lá no exterior.
E aí a gente vai conseguir emprestar para empresas como Boticário, Eletrobras, Magalu, são realmente grandes empresas que usam esses instrumentos para captar dinheiro. Aqui está um exemplo da plataforma da XP da semana passada, então, com algumas debêntures disponíveis aí para investimento. Destaco aqui a Petrobras, fazendo uma captação, né, de uma debênture incentivada, então, que não paga imposto, pela qual ela está disposta a pagar IPCA mais 3,6% ao ano, vencimento lá em 2034, e classificada aí como AAA, então um investimento relativamente seguro para ser feito, ok? Pessoal, e se precisar resgatar esse dinheiro antes, tem jeito? Tem jeito, mas pode ser arriscado. Você vai dar uma ordem para a tua corretora para vender o título no mercado secundário, e se tiver investidor interessado, você consegue vender até no mesmo dia. Mas, se não tiver investidor interessado, pode ser que você precise baixar muito o preço para alguém se interessar, ou mesmo não consiga achar ninguém interessado e aí precise carregar o dinheiro até o final. Então, um investimento que pode ser feito aí a partir de R$1.000, a gente já consegue encontrar algumas debêntures para fazer o investimento. Pessoal, aqui trago ainda um registro que tem lá na Ambima, tá? Com mais de 1.000 debêntures registradas, e aí a gente pode ver debêntures de todas as formas. Essa aqui é uma prefixada da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros, pagando 47% ao ano aí de taxa prefixada. Pessoal, esse era o conteúdo que a gente tinha para passar hoje. Eu espero que ele tenha sido útil, que ajude vocês aí a tomar a decisão de investimento. E eu deixo uma última dica sobre as debêntures, que você não use a sua reserva de emergência para investir em debêntures, por conta dessa liquidez mesmo que a gente viu, pode ter alguma dificuldade na hora de vender. Então, invista em debêntures, aquele dinheiro que você não vai precisar no curto prazo. Assim você vai ter o rendimento que a debênture costuma oferecer, que costuma ser melhor aí do que os investimentos tradicionais, sem correr o risco de precisar vender e acabar tendo um prejuízo com o teu investimento, tá bom? Espero aí que possa ajudar esse conhecimento, bons investimentos e um forte abraço.